Bem-vindo, alunos, a essa videoaula. Nós vamos falar sobre propaganda institucional e o conteúdo dessa videoaula é baseado no livro Propaganda Institucional, Nova Arma Estratégica da Empresa, de Francisco Gracioso. Então vamos lá, vamos contextualizar, a propaganda institucional. Qualquer tentativa de se definir o que é uma propaganda institucional deve começar por situar o contexto mais amplo da propaganda em si e da própria comunicação social. No Brasil, a gente entende como propaganda o que corresponde, na verdade, ao que se chama de publicidade em outros países. Até mesmo Portugal usa a palavra publicidade no lugar de propaganda. De qualquer maneira, para a gente aqui no Brasil, o termo propaganda é sinônimo de publicidade e se aplica a todas as formas de divulgação paga por um patrocinador e por este identificada. Mas essa definição ela tem algumas exceções. Por exemplo, a publicidade editorial, que também é chamada de informe publicitário, ela é paga por um patrocinador, mas ela não traz a assinatura do patrocinador. A ideia aqui é manter o estilo editorial do veículo onde essa publicidade aparece. A propaganda ideológica, política e religiosa, ela também não é assinada e muitas vezes ela não é sequer identificada. A gente não sabe quem paga por essa propaganda. Ela se apresenta ao leitor, ouvinte ou espectador como se fosse uma matéria editorial de responsabilidade do veículo que a divulga. E, naturalmente, ela é bastante discutível. O conteúdo desse tipo de propaganda, a ética dela é bastante discutível. Do ponto de vista da função que a propaganda institucional desempenha para a empresa, ela faz parte do mix de comunicação que a empresa tem, ao lado da propaganda de vendas ou de marketing. E a médio prazo, pode-se esperar que haja uma aproximação entre essas duas formas de propaganda, até que se chegue a um ponto em que a propaganda de marketing e a propaganda institucional sejam coordenadas por uma única autoridade dentro da empresa. Mas em relação à natureza, a propaganda institucional se assemelha mais com a propaganda ideológica, política e religiosa. Isso porque tem uma semelhança aí entre os objetivos dessas propagandas e, sobretudo, na intangibilidade dos termos tratados. O que é intangibilidade? Esses termos são subjetivos, intangíveis. Uma das principais preocupações do criador de uma propaganda institucional está justamente em tornar tangível para o leitor, para o espectador, esses temas intangíveis que são característicos das propagandas institucionais. Agora vamos falar dos objetivos de cada tipo de propaganda. Então vamos lá, a propaganda empresarial, corporativa ou institucional, ela tem como objetivo reforçar ou corrigir a imagem pública da empresa, da marca, do grupo ou da corporação. A ideia aqui é associar a essa imagem atributos específicos que sejam considerados valiosos. Por exemplo, garantia de qualidade, seriedade, integração na comunidade, respeito pelo cliente. Hoje em dia está muito em voga a questão da sustentabilidade. A empresa tem que ser sustentável, né? Então, esses são atributos que são atribuídos às empresas nas propagandas institucionais, empresariais ou corporativas. Já as propagandas nacionais ou governamentais, elas têm como objetivo respeitar o orgulho nacional, estimular o nacionalismo, conseguir apoio de algum tipo de regime ou de líderes dominantes, a execução de objetivos estratégicos do país ou do governo. De um modo geral, esse tipo de propaganda já pressupõe que existem inimigos ou ameaças internas ou externas e é preciso fazer essa propaganda para unir a nação para vencer esses inimigos. Já a propaganda política e ideológica tem como objetivo estimular o público a um tipo de visão maniqueísta do mundo. A ideia aqui é que os adversários representam o mal. Não há possibilidade de conciliação entre o bem e o mal. Então é preciso lutar até vencer esse mal e fazer prevalecer o bem. O que é o bem? São as nossas ideias, aquilo que a gente pensa. Já a propaganda religiosa ou sectária tem como um objetivo a esperança de libertação, de fuga da realidade, uma promessa de uma vida melhor na terra ou no além, revelação da palavra de Deus.
E em relação à propaganda institucional, é melhor a gente falar propaganda institucional ou corporativa. O autor diz que a expressão propaganda institucional popularizou-se entre nós com o significado de divulgação da empresa e da instituição em seu todo. A ideia desse tipo de propaganda é fixar ou mudar a imagem pública da empresa, da corporação. Nos Estados Unidos ou em outros países, a expressão mais empregada é propaganda corporativa ou corporate advertising. Mas a gente vai continuar falando em propaganda institucional, como todo mundo fala, mas é indispensável a gente saber que existe essa duplicidade de termos, né? E que a palavra corporativa expressa um pouco melhor o sentido da propaganda institucional, que é essencialmente estratégico e de longo prazo. Vamos falar sobre a natureza da propaganda institucional. Como todas as formas de propaganda, a institucional também tem como função influir sobre o comportamento das pessoas, através da criação, mudança ou reforço de imagens e atitudes mentais. Em outras palavras, a propaganda institucional procura informar, persuadir e predispor favoravelmente as pessoas em relação ao produto, serviço, marca ou instituição patrocinadora. Então, de acordo com essa definição, a função da propaganda, sendo ela institucional ou não consiste em vender. Ela predispõe a compra ou a aceitação de uma ideia. Por exemplo, ela pode predispor alguém a filiar-se a um partido político, mas para que a filiação realmente ocorra, é preciso que essa pessoa seja induzida, estimulada à ação através de um contato pessoal, ou seja, através de outros meios. E é importante que a gente saiba que o termo propaganda se aplica apenas à divulgação de mensagens em veículos de comunicação de massa. Que veículos são esses? Televisão, rádio, imprensa em geral. E nesses veículos, essas propagandas elas vêm com assinatura e identificação do patrocinador. Então, a gente pode chegar à seguinte definição completa do que é propaganda institucional. Abre aspas. A propaganda institucional consiste na divulgação de mensagens pagas e assinadas pelo patrocinador em veículos de comunicação de massa com o objetivo de criar, mudar ou reforçar imagens e atitudes mentais, tornando-as favoráveis à empresa patrocinadora. Então, essa é a definição do Francisco Gracioso para a propaganda institucional. Lembrando, gente, que imagens, né, são aquelas imagens que a gente faz na nossa cabeça em relação às empresas. Então, a imagem de uma empresa é formada na cabeça do público. É uma coisa intangível. A empresa, ela pode e tem poder de influenciar essa imagem. E como que ela faz isso? Um dos meios é por meio da propaganda institucional. Agora vamos falar sobre as diferenças entre propaganda institucional e de marketing. Na essência, a principal diferença é que a propaganda institucional se preocupa mais com as ideias e conceitos intangíveis, subjetivos, como, por exemplo, a ética da empresa ou o espírito comunitário de uma empresa. Já a propaganda de marketing se concentra em promessas concretas e imediatas, como, por exemplo, uma geladeira mais espaçosa, um combustível mais econômico. E já sabendo que as pessoas têm mais dificuldade de compreender essas questões subjetivas, a gente já pode saber que a propaganda institucional exige um tratamento um pouco diferenciado, seja no seu escopo, em sua forma ou conteúdo. Em primeiro lugar, a propaganda institucional não pode ter abrangência universal, que a propaganda de marketing tem. Ela tem que ser um pouco mais seletiva, se dirigir de preferência a pessoas com preocupações e expectativas que vão além do plano imediato, por exemplo, de uma compra. No que tange à forma, a boa propaganda institucional deve ser altamente criativa para ser capaz de superar a barreira representada pelo baixo nível de compreensão conceitual das pessoas. Finalmente, no que se refere ao conteúdo, a propaganda institucional deve ser mais informativa do que a propaganda de marketing, simplesmente porque o seu público é mais exigente. E qual que é a ligação entre a imagem da marca e a imagem institucional?
Através da experiência, as pessoas que trabalham com marketing aprenderam que a imagem institucional de uma empresa nunca é melhor do que a imagem da marca de seus produtos e serviços. Até aí, isso não é novidade para as pessoas que atuam nessa área de marketing. Mas o inverso também está começando a acontecer. É que a imagem das marcas está passando cada vez mais a refletir a imagem institucional da empresa. E essa nova tendência se faz sentir com mais intensidade nos setores de serviços e produtos, nos quais as diferenças em relação à concorrência não são tão claras para o consumidor. Por exemplo, propagandas dos fundos de investimentos, dos seguros de vida do Bradesco, por exemplo, ajudam a refletir a imagem corporativa do Bradesco, ajudam a qualificar essa imagem. O mesmo pode se dizer da Philips, da Volks, da C&A, do Carrefour. Mais importante do que as ofertas que essas lojas fazem num dado momento é o posicionamento dessas empresas ou a forma como elas são percebidas na mente do comprador. Nesses casos, a consequência em médio prazo é a aproximação progressiva entre as duas imagens, a imagem da marca e a imagem institucional, até que chegue um momento em que elas vão se fundir e vão se tornar indivisíveis. E isso está fazendo com que as campanhas se tornem cada vez mais mistas, isso é, institucionais e de marketing ao mesmo tempo. O autor dá um exemplo de uma campanha que a Madonna fez para a cerveja Antártica. Esse tipo de campanha enfatiza atributos ou características subjetivas que aparentemente pouco têm a ver com o produto ou serviço. Por exemplo, na campanha da Madonna, não se sugere que a cerveja é mais leve ou mais gostosa, mas associa a imagem da marca da cerveja à própria imagem institucional do fabricante, à imagem da modernidade, da juventude e da irreverência da cantora. No mercado como o da cerveja, por exemplo, em que as marcas concorrentes já não conseguem se distinguir através do sabor, esses atributos subjetivos, modernidade, juventude e irreverência, passam a desempenhar um papel muito importante e decisivo. Então, essas informações, como eu já disse, foram tiradas do livro Propaganda Institucional, uma nova arma estratégica da empresa, do Francisco Gracioso, vão servir de base para o nosso TBL.